Daniele Torres Cordeiro, Daniele Cordeiro, seja muito bem-vinda à Escola de Repertório, ao Café com Repertório. É uma honra recebê-la. Imagina. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e bater esse papo com você ao vivo. Que delícia, muito bom. Obrigada. Imagina, uma honra para nós. Daniele, nós vamos seguir uma conversa aqui. A gente tem uma espécie de um protocolo, que acabou ficando um protocolo, que a pessoa começa falando um pouquinho dela, né? Você é uma museógrafa, na verdade, de formação, Museóloga. né? Uma museóloga, melhor ainda. Quer dizer, há um caminho que fez você escolher essa área, né? Quer dizer, claro, você tem uma formação acadêmica enorme, uma formação profissional também muito grande, com experiências abertas em vários lugares, empresas, terceiro setor, fundações, ONGs, organizações não governamentais. Também uma experiência como professora, como pesquisadora, em sala de aula, enfim, um leque amplo de caminhos, muitos dos quais a conversa girará em torno deles. Mas assim, como é que foi a escolha por museus, na verdade? Eu brinco hoje com os meus pais que eles faziam meu aniversário no museu, deu no que deu. Deu nisso, né? A gente no Rio tinha um lugar, um museu da cidade do Rio de Janeiro, que era na Gávea, num parque. Meu aniversário é nas férias de julho, né, no final de julho, e a gente fazia muito meu aniversário no parque, e invariavelmente eu queria terminar visitando o museu, que era no Parque da Cidade, na Gávea, que eu acho que nem existe mais, enfim. E aí eu brinco com isso. Mas acho que nem tanto, apesar da gente frequentar museus, realmente em casa a gente tinha esse hábito, né? Meus pais levavam a gente, eu visitei as cidades históricas de Minas com eles e tal. Eu acho que não foi tão consciente assim. Na verdade, eu sempre gostei de cultura e queria fazer teatro. Olha aí, queria fazer teatro. E aí fiquei, na hora do vestibular mesmo, eu fiquei com muita dúvida entre comunicação, teatro e história, que eu já amava. Então juntou ali o teatro e a história, a museologia estava mais próxima, mas eu confesso aqui, ó, a primeira vez, que era a segunda opção. A museologia era a segunda opção para o teatro na Unirio. E aí eu fiz e acabei passando para história na na UF, eu acho. Universidade Federal Fluminense. Fluminense, sou carioca, né, enfim. E aí acabou que mesmo passando para história, quando eu olhei o currículo da museologia, porque eu não passei na prova de palco do teatro, não sou uma boa atriz, mas tudo bem, tudo resolvido, bem resolvida com isso. Eu acabei olhando o currículo da museologia e achei que era mais dinâmico. E aí fiquei com a museologia. Depois até entrei também na repescagem lá de comunicação, na UFRJ, mas aí eu já tinha começado a cursar museologia, eu estava achando a faculdade o máximo, e fiquei na faculdade de museologia e acho que foi ótimo, acho que foi uma identidade realmente. Aí eu fui lembrando dessas coisas, né? Fui lembrando o quanto eu gostava de museus, o quanto aquilo tinha a ver comigo, e fui entendendo que era uma profissão mais dinâmica, talvez, do que ficar na história, dando aula, e a comunicação, sei lá, passou batida e eu fui reencontrar com ela anos depois, quando eu fui trabalhar nas empresas, né? Quando eu pulei para o outro lado da mesa. Então é super engraçado, porque é uma história que ela tem um tanto de acaso, mas ela se conecta com essa memória afetiva também, né? Com essa história pessoal aí desde a infância. É interessante. Bom, só sobre museus a gente teria aqui um ano inteiro para conversar, né? Mas assim, preservação da memória, a guarda da memória, o museu é um pouco isso, né? A ideia das musas, enfim. Eu não penso nem em termos de país, assim. Queria fazer uma pergunta mais pontual para você, Daniele, mas assim, do ponto de vista das cidades, dos bairros e das cidades, quer dizer, nesse micro-universo, não pensando em termos de país, assim, por que é importante a gente guardar as memórias? E por que é importante guardar as memórias numa instituição chamada museu? Que legal, ótima pergunta. Dá uma tese, né? Facinho, a gente começou suave, né? Dá uma tese. Eu acho que é muito interessante quando a gente conhece, tem a capacidade de refletir sobre o nosso espaço, sobre o meio que a gente vive. Isso rende tantas coisas, né? Acho que a gente pode pegar como um exemplo disso o Museu das Favelas, né? Que transformação social você tem a partir do conhecimento e da valorização do que é produzido naquele espaço que antes era tão desvalorizado, né? Os ecomuseus trazem muito isso também, né? A questão da valorização do espaço sem necessariamente você ter que ter uma instituição ali, um museu.
E aí o ecomuseu é esse espaço, né, de guarda, de valorização e de reflexão coletiva sobre essa localidade. Eu acho que a gente conhece mesmo muito pouco os nossos bairros, né, a nossa história, a nossa origem, e isso faria muita diferença para que a gente pudesse refletir mais o presente e projetar melhor o futuro que a gente quer. E aí, isso localmente também. Lógico que quando a gente fala assim, já sou um pouco, opa, tá desviando da pergunta, a gente falou que não era para falar do país, né? Mas justamente eu acho que quando a gente reconhece, tem essa capacidade de fazer isso no micro, depois a gente consegue reproduzir e ampliar, né, para o macro. Mas eu acho que esse exercício de conhecer o seu bairro, conhecer a sua história é extremamente importante. E o museu, a finalidade dele é essa, né? Não só guardar o passado, né, como a gente estava até comentando aqui nos bastidores, mas projetar esse futuro a partir dessa reflexão do que somos, de como chegamos até aqui e tal. E o museu tem esse cuidado e essa proposta, pelo menos, né, na sua grande maioria, de trazer isso através de objetos, de histórias, de exposições, de reflexões diversas, que vêm desde da própria materialidade, né, do objeto, mas principalmente dessa construção que é feita em cima desse objeto. Então, essas exposições, esses espaços, né, de memória que se propõem a esse debate. Eu acho que o museu, ao contrário do que muita gente imagina, né, ou pensa, ou tem como um lugar ou muito sacralizado, né, ou esse lugar muito estático, né, de um passado ali muito idealizado. Eu acho que os museus vêm cada vez mais se colocando como esse espaço de se reinventar e de trazer reflexões e de desconstruir até memórias e... Ou pelo menos uma ideia de memória, né? Exatamente, assim, né? Essa memória hegemônica que a gente tem, né? Uma história... Como se fosse única essa memória ou essa história, Exatamente, né? Acho que a palavra é essa. Os museus têm tentado muito mostrar que existem várias histórias possíveis. E isso é que é a riqueza que faz com que a gente possa crescer, né? Com que a gente possa refletir a partir disso, desses muitos lados. Toda história tem muitos lados, né? Daniele, você, quer dizer, ele é fundamental, então, como um marcador de identidade, a gente pode dizer isso, né? Sim. A construção da identidade de um povo, de um país, de uma comunidade, etc., passa muito pela questão dos museus, né? O lugar das musas. Sim. Muito bom. Do ponto de vista, quer dizer, o Brasil é um país, né, como você, muito, não é para principiantes, como dizia o Tom Jobim, né? É um país, um grande empresário já falecido, José Mindlin, dizia que o Brasil é um país muito fácil de gostar e muito difícil de entender. E nessa dificuldade de entendimento, a gente muitas vezes toma o Brasil, isso digo historicamente, não é de hoje, não é de ontem, muito com certas afirmações ligeiras, né? Ninguém lê no Brasil, o país não tem memória, ninguém gosta de museu, não existem museus brasileiros aqui no Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e desconstruísse essas afirmações ligeiras, porque há uma profusão não só de museus, como projetos museográficos e museológicos muito interessantes. É isso mesmo, Daniela? É isso mesmo. A gente tem uma quantidade absurda de museus. Eu agora não saberia dizer um número exatamente, mas são, assim, milhares de museus, juntando o Brasil todo, né? São Paulo, Rio, são centenas de museus, né? São estados que têm centenas de museus. Então, é algo que chama muito a atenção. Não é um... E, ao mesmo tempo, eles não são tão pouco visitados também, não. Eles têm uma visitação muito expressiva. Talvez a gente não tenha, o que, né, se tornou comum, essas frases que vão ficando, que a gente não vai modificando depois, é que os museus, ninguém tem o hábito de visitar museus e tal. De fato, comparativamente talvez com outros países, a gente ainda possa ter isso, ainda possa ter espaço para crescer. Mas a gente vem tendo visitações, inclusive históricas, né, recordes mundiais que são brasileiros, de visitação a exposições, né, de realização de grandes mostras que têm visitações recordes no mundo. Acho que foi em 2000, foi antes da pandemia, as 3
tinham 3 exposições brasileiras na lista de 10 mais visitadas no mundo. Então, assim, não dá para dizer que o brasileiro não vai a museu. As escolas levam também, aqueles museus mais tradicionais, mais ligados à história, por exemplo. As escolas têm por hábito, mesmo as públicas, né? Estou falando de política pública, têm por hábito fazer visitas, né? Lógico que aí também talvez eu esteja falando um pouco mais de uma realidade de grandes cidades, né? Mas, como Rio, São Paulo e tal. Mas a gente tem uma boa visitação. O que eu acho que ainda tem é alguma resistência, assim, de achar que o museu é um lugar de coisa antiga, de coisa velha, de não enxergar esse olhar para o futuro que os museus têm, né? E tem, acho que falta ainda um pouco de informação em relação ao próprio acesso aos museus, né? Então, eu lembro que há muitos anos atrás, eu ainda era estagiária, no Museu Nacional de Belas Artes, lá no Rio, que é um museu lindo, né? Bem no centrão, em frente ao Teatro Municipal do Rio. Então, é um prédio neoclássico, né? Enfim, foi a Escola de Belas Artes. Então, é um prédio gigantesco que você olhando de fora, passando na Avenida Rio Branco, quase em frente à Cinelândia, né? Ele fica entre a Biblioteca Nacional e o Teatro Municipal. Então, você passando por ele, o que você vê é uma grande, uma porta, né, gigantesca, um pé direito altíssimo e uma grande escada de mármore com um tapete vermelho. E eu lembro que nessa época a gente fez uma pesquisa, até porque a gente estava programando, eu era estagiária, a gente estava programando as exposições, as primeiras grandes exposições internacionais, Rodin, Monet e tal, que vieram para o Brasil, estavam sendo criadas naquela época. Quando elas aconteceram, eu já nem estava mais como estagiária, já tinha saído, porque são projetos de anos, né? Mas eu lembro que naquela época foi feita uma pesquisa por que as pessoas não iam, não acessavam o museu. E aí depois, quando teve o boom dessas grandes exposições, foi feita novamente a pesquisa. E muita gente disse que nem sabia que podia ir ali, que podia entrar ali. Então, você tinha pessoas na fila para ver um Monet, porque souberam, então, pela mídia, né? Porque teve uma divulgação muito maior. E aí elas descobriram que podia ir de bermuda, que podia ir, não precisava ter uma roupa, as pessoas achavam isso, que iam pagar muito, imagina, uma escada de mármore com tapete vermelho, eu tenho que me vestir para entrar nesse lugar, né? Claro. Então acho que às vezes ainda falta, tudo bem que eu estou falando de um cenário de 20 e tantos anos atrás, né? Mas ainda falta um pouco essa comunicação. Eu ainda vejo aqui mesmo, em São Paulo, tem um museu com o qual eu trabalho hoje, que ele fica bem em frente a um Sesc. A visitação do Sesc é gigantesca e a visitação dele é bem menor, Porque eu acho que é isso, então falta ali uma comunicação, eu tenho falado inclusive com ele sobre isso, né? Falta ali uma comunicação de, olha, entre, é de graça, ou sei lá, R$1, R$2, né? É simbólico, venha conhecer, tem que ter uma comunicação ali na frente. Mas acho que isso tem sido parte do aprendizado, de uma maneira geral, dos museus, e a gente não está tão mal assim. E principalmente quantitativamente não, a gente tem muito museu até para cuidar, a gente tem muito museu. Nos caminhos profissionais seus, você também fez parte, ou faz parte ainda hoje, a gente pode chamar de uma escola, de uma plataforma de conhecimento, que é o Cultura e Mercado, responsável por pesquisas, responsável por aulas, por cursos e assim por diante. Eu gostaria de explorar esse assunto um pouco com você, porque Escola de Repertório tem trazido um pouco a discussão sobre novos modelos de negócios, né? O papel da inovação, digamos assim, no mundo contemporâneo, nos negócios contemporâneos, o papel da criatividade, o papel da disrupção, esses novos arranjos econômicos que ganham vários nomes, economia circular, economia criativa, economia colaborativa, a gente tem procurado trazer um pouco essas discussões, esses debates. Eu gostaria, assim, de uma forma bem didática, como lhe é comum, porque você também é professora, e é sempre bom ouvi-la pelo seu extremo didatismo, se me permite aqui o elogio, a cultura, a gente pode pensá-la de várias formas, cultura é isso, cultura é aquilo, cultura é tantas coisas, mas a cultura também tem uma dimensão econômica. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, como é que isso é contemporaneamente, hoje em dia, pensado, né? A dimensão econômica do fato cultural. A música, a dança, o balé, o teatro, o audiovisual com um pouco mais de clareza, o artesanato, enfim, as ações culturais, elas também, além de tudo,
elas também carregam ou podem carregar uma dimensão econômica, ou seja, elas abrem uma cadeia produtiva. Eu gostaria que você falasse um pouco, gigante, de vários elos, né? Exatamente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente a esse respeito, né? O que é pensar a cultura também pela sua dimensão econômica? Isso é muito bacana, Jair, porque não tem muito tempo que se fala disso, né? Da dimensão econômica da cultura. E eu acho que a gente vem quebrando alguns preconceitos que o próprio setor cultural tinha em relação a esse olhar para a economia da cultura, né? Você falar em venda, eu que você sabe trabalho com captação também, né? Falar em venda, vender um produto, nossa, que horror, como você fala isso da cultura. E aí durante muito tempo a gente acabou sonegando essas informações, né? A gente olha para um espetáculo, a gente olhava, né, para um espetáculo e não enxergava a potência econômica que aquilo tinha por trás, não só dessa empregabilidade, ou pelo menos geração de renda, se não empregos fixos, né, carteira assinada, esse modelo também que é raro em qualquer área, não só no setor cultural, mas acho que no setor cultural sempre foi mais difícil, né? Mas, em compensação, uma capacidade gigantesca de gerar renda, de gerar trabalho para uma extensa cadeia produtiva. A Cris Olivieri, que é a nossa querida advogada, né, do setor cultural também, ela fala que o nosso setor é o único que impacta em todos os outros setores de negócio, todos. E é isso, né? É o táxi ou o transporte que você vai pegar para ir até um espetáculo. É o carinha que está vendendo bala na porta do teatro. É o maquiador, é o cenógrafo, é o figurinista, Bom, a gente pode já olhar aqui num bate-papo simples como esse, a gente tem câmera, a gente tem iluminação, a gente tem o espaço, né? Como você vai multiplicando isso? Então, nos eventos culturais, nos projetos culturais, isso é gigantesco, mas não se falava nisso. E aí, de uns anos para cá, eu acho, aí é empírico, porque eu não fiz uma pesquisa assim sobre isso, mas ao mesmo tempo em que cresceu um pouco a questão das fake news sobre cultura e uma certa desvalorização do setor cultural como uma área importante, relevante, que gera impactos, de repente, não sei exatamente quem, sei alguns atores importantes aí, né, que afirmaram isso e que trouxeram isso para o primeiro plano, mas não sei exatamente quem começou, mas alguém começou a olhar para isso. Peraí, tá, se vocês não vão valorizar a cultura, então, como promotora da educação e parceira, né, é difícil para mim dissociar a educação de cultura e cultura de educação, enfim, mas como algo que promove saúde, bem-estar, que impacta na redução de violência, etc. e tal, como que a gente não está falando, pelo menos, desse gigantesco impacto econômico? A gente gera imposto, né? Está mais do que dito e repetido aí que para cada R$1 investido na Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura, tão falada. Lei federal, né? Lei federal de incentivo à cultura, para cada R$1 investido, você tem 1,59 de retorno. Cada notinha, cada água que você toma tem que ter uma nota fiscal, isso gera imposto. Então, é um investimento, não há dinheiro desperdiçado aí, de forma alguma. E não estamos falando dos impactos culturais propriamente ditos, né? Porque é muito subjetivo. Eu acho que os impactos da cultura, eles são muito subjetivos. E aí, nesses tempos neoliberalistas e tudo que a gente tem vivido, eu acho que foi necessário trazer para o holofote a questão desse impacto econômico. Então, quanto de emprego que a gente gera, quanto de renda, quanto de impostos, né, entre outros, e os impactos os impactos que a gente tem em outros setores, indiretos, né? Indiretos, né? Os impactos exatamente. Indiretos, obrigada, Jair. Os impactos indiretos, que são esses, né? Então, não só dentro da própria cadeia produtiva, mas você vai gerando os impactos, né, para o turismo, para os negócios como restaurantes, bares, alimentação, né, bebidas. E a gastronomia, o restaurante, a gente pode pensar também num duplo movimento, quer dizer, ele é um elemento dos impactos indiretos de um espetáculo, por exemplo, teatral, mas ao mesmo tempo ele também, é em si, exatamente, ele é em si também
uma Cultura, outra expressão sem da dúvida, cultura, sem né? dúvida. Quer dizer, os festivais gastronômicos no mundo inteiro. Sem A dúvida. gastronomia é uma maneira privilegiada de você conhecer roteiros civilizatórios, roteiros civilizacionais, Sem né? dúvida. Se há uma expressão por onde passam esses caminhos de civilizações, mais do que a literatura, mais do que o teatro, Tá, a sem gastronomia. dúvida é a Sem gastronomia que dúvida. dialoga com questões do mundo inteiro. Então, ela é um elemento dos impactos indiretos e ao também mesmo tempo, ela é um fenômeno cultural também com as cultural. suas próprias dimensões econômicas. Exatamente. E também, Daniele, quer dizer, você tem a coisa dos impactos tributários, da ação cultural, da atividade cultural, mas também a capacidade de alavancagem econômica. Sim. A Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro tem estudos interessantes sobre a Flip, Festa Literária Nossa. Internacional de Paraty, e sobre o Festival de Perfeito. Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, que também. as alavancagens econômicas desses dois eventos superam a alavancagem econômica de qualquer outro setor industrial. Impressionante. Mesmo automobilístico. Mesmo automobilístico. Mesmo automobilístico. A gente também gera muito mais emprego que o setor automobilístico. Hoje estamos estimados aí em pouco Geram mais ocupações, de 5... na verdade, né? Para usar uma terminologia. Que não é um emprego, exatamente. Não é um emprego formal, gera renda, né? Gera renda e ocupações, né? E a gente descentraliza muito, né? Eu acho isso muito interessante, Claro. porque a gente tem uma quantidade de pequenos empreendedores na área da cultura. Quando você olha, por exemplo, para um setor automobilístico, você tem ali, não vou saber exatamente o número de empresas, mas 20, 30 talvez, empresas, né? Enquanto você tem centenas de empresas acontecendo e fazendo essa roda da cultura girar. Então, é muito mais descentralizado, né? Muito menos concentrado. A gente gera mais emprego, ou renda, né? Vamos colocar assim, do que a indústria têxtil, do que a indústria farmacêutica. Isso tudo são pesquisas da FGV, do Observatório do Terceiro Setor do Itaú, né? Somos pouco mais de 5 milhões hoje de trabalhadores da cultura, fora os indiretos, aquela história do pipoqueiro na porta do teatro, né? Enfim, e por aí vai. Então a gente pode ir multiplicando isso. Eu acho que esses estudos, né, e essa afirmação da economia da cultura, da importância dos impactos econômicos da cultura, foi muito relevante. Eu acho que é muito positivo e foi muito relevante para que a gente pudesse trazer a cultura para esse lugar de promotora da economia também, né? Da inclusão econômica. Econômica, exatamente. Você tem o pequeníssimo, o empreendedor, você tem o pequeno, o médio, o grande produtor também, que emprega muito. E aí lembra mais até a indústria audiovisual, como você falou, né? A indústria audiovisual gera um impacto, se não me engano, eu sou meio ruim de memória, de gravar números assim, mas se não me engano, o último número era de 25 bi, o impacto da indústria audiovisual no Brasil. Então a gente não pode ignorar isso, né? A gente com quase nada de investimento em cultura que temos, e sabemos disso, a gente gera quase 3% do PIB. Isso é muito significativo, é muita coisa. E eu acho que a gente não está nem metade desse estudo. E como você falou, tem um artesanato, tem uma gama de empreendedorismo criativo aí, que está num setor ainda muito informal e que a gente não tem acesso a esses números. É difícil medir, né? Difícil pela medir. Informalidade. Então, eu acho que o tamanho disso ainda é muito maior. Muito maior. Daniele, você teve em vários lados desse grande fenômeno, né, da cultura, da relação cultura-economia, cultura e mercado, vários lados, né? Uma atuação em museus, captadora de recursos via leis de incentivo, via editais, mas também uma captação de recursos com marketing direto de empresa, esteve no terceiro setor, esteve à frente da fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, a Fundação CSN, também com uma experiência grande na mesma área de, digamos, patrocínios culturais da Companhia Vale do Rio Doce. Os investimentos de empresas pensando em cultura. Quer dizer, eu vou investir num festival de gastronomia, num festival de cinema, num festival de artesanato, num festival de música ou coisa parecida. Quer dizer, pensando especificamente do ponto de vista da empresa, assim, quais os ganhos? Qual é a importância de pensar esse investimento para além do mecenato? Eu gostaria depois de detalhar isso, porque há um modelo
Enfim, nem é o caso da gente aprofundar agora, que é o modelo tradicional de um mecenato. Mas há um modelo também dos ganhos mais estratégicos, vamos dizer assim. Então, eu queria, num primeiro momento, que você fosse assim, por que é importante e quais os ganhos estratégicos que uma determinada empresa ou corporação tem ou pode ter no trabalho com investimentos na área de cultura? Imensos e diversos, né? A gente pode falar talvez no mais interessante deles, que seja a reputação, né? A gente tem uma migração aí, por mais que, né, a publicidade segue forte, seguirá sempre aí sendo extremamente relevante, mas o consumidor, ele já tem né, ele já não compra só por conta da publicidade, né? Ele não compra o sabão em pó porque lava mais branco, porque todos dizem a mesma coisa. Mas ele pode escolher o sabão em pó que é mais ecologicamente correto, porque isso traz uma identidade maior com ele. Ou ele pode escolher o sabão em pó que fala mais da brincadeira, da criança, que tem que se sujar mesmo, que a gente tem que ser feliz, porque essa alegria é que conecta com ele. Então, essa mensagem subliminar, que vem também, claro, pela publicidade, mas ela vai ser muito mais marcante, ela vai ser muito mais significativa quando uma empresa se associa a um projeto cultural. Então, isso lá no final das contas, a gente está falando de um impacto de imagem que tem a ver com reputação e que aí muito indiretamente vai também contribuir lá com a venda dos produtos dele, mas não é esse o ponto inicial. Esse é um dos fatores, né? Então, que é ali a divulgação, a associação da sua marca e o que isso reverbera positivamente na imagem da marca. Isso é um ponto. Você tem hoje as questões de ESG, né, que é o tal do ambiental, do social e do governamental. A gente já vem... Da governança, na verdade. Na governança, desculpa, errei mesmo. É da governança, bem corrigido. Que são extremamente importantes para as companhias pontuarem numa bolsa de valores, para elas conseguirem investimentos. Se ela não tem determinada pontuação, determinada atuação, ela não consegue um empréstimo para fazer, né, um financiamento para fazer uma obra, ou crescer, uma expansão, perfeito. Exatamente. Então, existem uma série de questões, até legais, né, que impactam também, dependendo do comportamento dessa empresa com a sociedade. Então, é esse S, né, do ESG, mas também a gente impacta muito, às vezes, no A, do ambiental, né, que é o E, e no G, da governança. Então, é extremamente relevante. E mais, se a gente for pensar que as empresas todas assinaram um pacto global pela Agenda 2030, aí vem da ONU, exatamente, isso. Aí vem outras letrinhas, né? Os ODS. Todas elas assinaram Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Exatamente. Quer dizer, como esse é um programa aberto, sim, precisamos. A sigla sempre precisa ser importante, super importante para ser acessível, né? Isso é muito importante. Isso. E aí os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são parte desse compromisso da Agenda 2030, né, 2030, da ONU. E as empresas não fazem isso, né? As empresas fazem tênis, né, camisa, celular, automóvel, relógio, sapato, relógio, exatamente. Caderno. Não é, como a gente diz aí, não é o core business delas promover igualdade de gênero, promover melhor qualidade de vida nas cidades, né, que são aí alguns exemplos dos, né, melhorias na educação, no meio ambiente, enfim. Não tá. Então, como é que elas fazem isso? Por meio dessas parcerias com a sociedade, seja em projetos culturais, seja em projetos de outras áreas, né, de outros segmentos. Então, é extremamente importante para as empresas se aproximar, fora a legitimidade, fora o impacto que tem no relacionamento direto com a comunidade, a aproximação, a comunidade onde as empresas causam impacto é extremamente relevante. Essa parceria com os projetos culturais, principalmente se forem projetos culturais locais, às vezes não tem, elas buscam outros projetos que elas possam trazer para aquela localidade. Isso é extremamente relevante para o relacionamento com o poder público, para o relacionamento com o seu público interno, né, com seus colaboradores. Fornecedores. Então, é muito ampla a gama de vantagens que uma empresa tem ao se aproximar da sociedade civil por meio de projetos culturais diversos, né? Bom, 3 questões eu acho que entre tantas outras a gente pode destacar dessa sua fala e a gente aprofundar. Quer dizer, primeiro eu acho interessante deixar claro que os investimentos em cultura, na verdade,
vindos de uma empresa, investimentos diretos, não significa necessariamente que, sei lá, eu vou vender mais pó de café, porque uma marca de pó de café patrocina um evento musical ou teatral. Quer dizer, não é nessa relação... Não é uma relação direta. Direta, quer dizer, é uma relação de natureza mais estratégica, me parece, né? Então, isso em primeiro lugar. Segundo lugar, pensar que o grande ativo hoje de uma empresa, de uma corporação, talvez não seja mais o seu patrimônio físico, mas talvez seja o seu patrimônio, digamos, imaterial. Exatamente. E aí estamos pensando em marca, reputação, conceito de marca ou imagem de marca. Exatamente. Terceira questão, eu acho que a gente assiste, né? Assim, pensando numa comparação mais direta, Daniele, de um capitalismo de bases industriais do século XIX para hoje, uma mudança de uma empresa que se pensa só como unidade econômica e que hoje precisa se pensar como uma unidade também social. Exatamente. Ou seja, seu conjunto de interações, sociedade, comunidade, país, níveis internacionais, ficou mais amplo e mais complexo. Esses braços precisam ser alimentados por um outro tipo de ativo que não é mais apenas os seus ativos diretos daquilo que ela vende. Exatamente. É isso mesmo? É isso, não podia ter tido tradução melhor. Maravilhoso, é isso, exatamente, Jair. É bem por aí. A complexidade, né, dessas relações e das corporações e o quanto elas vêm sendo cobradas por isso, né, por esses posicionamentos, por essa... E a gente nota também muito facilmente que aquelas que mais se posicionam, que escolhem mensagens, elas têm acabam tendo esse impacto maior nos seus negócios, né? Seja na venda ali, como você trouxe o exemplo do café, né? Não vai ser exatamente, ela não vai conseguir fazer tão diretamente essa conta de quanto de café ela vendeu a mais a partir do momento que ela, né, patrocinou um festival de música erudita, por exemplo. Mas ela, às vezes, até consegue, né? Assim, até existem também as contrapartidas comerciais que são muito comuns principalmente com alimentos e bebidas, né? Então você às vezes faz um patrocínio para um determinado evento e naquele evento só tem a sua bebida ou a sua comida e aí é muito mais direto, é muito mais fácil de você avaliar. Mas tem sido muito interessante, inclusive, o quanto as próprias empresas estão buscando e várias pessoas também da área de patrocínio, de uma maneira geral, né, do investimento que estudam o investimento social privado, o quanto elas têm buscado trazer aí o SROI, não sei se você já certamente deve ter ouvido falar, que é exatamente esse retorno do investimento social. Então já tem pessoas da própria área ligadas ao investimento social privado, né, que estudam e pesquisam o investimento social privado, que têm proposto metodologias de avaliação desse impacto social, né? Desse impacto, não só o impacto social, mas o impacto econômico também, ou seja, o retorno financeiro mesmo que o investimento social privado é capaz de provocar. Então, acho que isso é algo muito interessante também, que vai muito nessa linha, de entender um pouco o quanto, de fato, impacta no negócio, economicamente falando, né? Essa atuação mais presente no lado social, né? Enfim. Então, acho que a gente tem tido aí uma sinalização de que há interesse nesse tema, porque há evidências de que tem realmente um impacto direto, mas não tão, né, toma lá da cá, assim, investir num evento, né? Vou vender mais 500 mil unidades de pó de café lá né? Às vezes a gente percebe isso, né, Daniele, que falta muitas vezes a um segmento empresarial, vamos dizer assim, o desenvolvimento, a escola de repertório de alguma maneira tenta atuar nesse campo, ajudar a construir essa percepção de que falta, de fato, uma percepção um pouco mais estratégica, às vezes, do segmento empresarial. Sim. A concepção é muito direta, né? É muito toma lá da cá, muito causa e efeito. Eu patrocino isso, eu vendo diretamente isso. Mas, na verdade, o ganho maior é um ganho de natureza estratégica. E de longo prazo, E de longo prazo, exatamente. Bom, sempre por ser estratégico, ele precisa de uma dilatação de prazo. Agora, a percepção disso, e aí uma outra questão para você, e a criação de métricas e indicadores que sejam capazes de medir a especificidade do retorno cultural, porque a gente não pode medir as vendas de automóveis ou as vendas de um produto em supermercado da mesma maneira que a gente trabalha com mensuração de intangíveis, vamos dizer assim,
como é a questão da cultura, que fica uma sensação, que fica uma percepção, um alargamento de visão de mundo, quer dizer, a própria métrica, o próprio indicador precisa ter a sensibilidade e a sutileza de ser capaz de medir essas coisas um pouco menos materiais, vamos dizer assim. Sim, e aí é que eu acho que está a dificuldade, talvez por isso tenha levado tanto tempo para se olhar. Eu lembro que há uns 10 ou 12, uns 10, eu já estou aqui em São Paulo há uns 13 anos, há uns 10 ou 11 anos atrás eu fui num evento da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, em que eles estavam discutindo essa história de um ROI de patrocínios, na época era um pouco esse nome. Como fazer, e ninguém tinha ainda essa ideia, e ela estava muito distante. Mas acho que um indicador também para nós, bem forte, do quanto isso já existe uma percepção mais estratégica do empresariado em relação à importância desse investimento, principalmente em cultura, basta a gente olhar quando elas estão em crise. Uma empresa em crise é uma empresa que investe muito mais em ações sociais e culturais. Então, há uma percepção de que tem uma causa e efeito aí bastante direta de mudança de imagem negativa, né? Então, se a gente olhar as últimas tragédias acontecidas com grandes empresas... Em especial mineradoras? Não só mineradoras, não era. Essa é fácil de lembrar, né? Essa é fácil de lembrar pela minha história também ter essa conexão, mas não, né? Até... supermercados com casos de assassinatos que nem foram, né, funcionários da empresa, mas terceirizados e tal. E hoje o que a empresa tem feito tem um tanto de compensação? Tem, mas tem também um entendimento de que é por aí que vai se mudar a imagem daquela organização. Então, são muitos os casos, né? A gente pegou aqui 2 exemplos, sim, claro, mas tem vários outros. Então, observar isso é muito interessante também, observar o cenário de crise. Eu até costumo dizer para meus alunos que às vezes a crise é uma oportunidade. A crise de imagem numa empresa é uma oportunidade. Se você tem um projeto que tem algo a ver com aquele tipo de situação e que pode ser, né, benéfico, pode ser um bom momento para você apresentar. E tudo pensando nisso, na verdade, né, Daniele, que o grande ativo hoje de uma empresa, de uma corporação, é a sua marca, é a sua imagem, né? Quer dizer, mesmo o patrimônio físico dela, embora importante, claro, sem dúvida. Às vezes não chega perto do que é a valoração da marca, né? Quer dizer, nesse, podemos chamar assim, o capitalismo das marcas, vamos dizer assim, por assim dizer, né? Essas novas configurações econômicas nas quais a marca é o principal ativo, o principal elemento, essa questão de imagem, gestão de imagem, administração da imagem, agregar valores nas ações da imagem passaram a ser uma coisa absolutamente estratégica. E aí a cultura também veio nadando de braçada, né? Então, nesses últimos 30 anos, além do advento dos incentivos fiscais, que também colaborou bastante, tem uma coincidência aí, né, de prazos, talvez, mas isso ganhou muita força, né, e as empresas passaram a olhar estrategicamente para o investimento social, né? Há uma mudança, o GIF, tem vários estudos do Grupo de Institutos e Fundações Empresariais, que é o GIF, tem vários estudos no GIF que mostram essa evolução, né, de um posicionamento mais filantrópico e mais assistencialista das empresas antigamente, né, com algo mais... para algo que vem cada vez mais conectado ao negócio e à estratégia, né? E aí ganha até esse nome de investimento social privado, né? Uma passagem do mecenato para a filantropia, para um negócio, vamos dizer assim. Para um negócio, exatamente. Seria esse exatamente o caminho. Hoje está absolutamente vinculado à estratégia. Ainda tem muitas empresas, organizações que não têm essa noção estratégica e que ainda estão ali patinando, pensando como fazer os seus investimentos, etc. e tal, mas a grande maioria, principalmente as grandes empresas, elas já têm muito bem definidas as suas políticas de investimento e que são revistas regularmente justamente por conta da conexão com o negócio. Perfeito. Para baixar nossos trens de pouso, Daniele, você diria que escola de repertório, um dos temas dela também é um pouco a ideia da importância de se ter um repertório na formação profissional para o mundo como hoje se apresenta, né? Quer dizer, nesses recortes da captação de recursos, do gestor cultural, do patrocínio, do executivo que pensa sobre isso, do diretor de marketing e do outro lado da ponta, quer dizer,
todos os gestores e o próprio artista, o que você diria, assim, resumidamente, é claro, a questão é muito complexa, mas assim, quais os elementos formativos que são importantes para uma pessoa dessa, para pensar o mundo? Quer dizer, o repertório é uma coisa importante nessa formação? E se sim, quer dizer, o que essa pessoa precisa ter também para entender essas novas movimentações? Eita, né? Muito, né? Mas a resposta já está na sua própria pergunta, né? Tem cola aí. O repertório é fundamental, né? E quanto mais amplo, obviamente, melhor. Essas áreas são áreas que são muito interdisciplinares, né? A gente está falando de cultura e ao mesmo tempo de negócios. Olha o nosso papo aqui, cultura e mercado, né? Total. E ao mesmo tempo de negócios. Então, isso passa por planejamento estratégico, isso passa por comunicação. Aqui a gente está falando de uma série de antropologia, de sociologia, e a gente está misturando isso tudo, juntando com o direito, com o incentivo fiscal, com a questão econômica. Olha aí, vai vendo que vai entrando nesse caldeirão, né, nesse sopão que a gente vai fazendo aí, com uma série de ingredientes. Então, acho que o repertório é fundamental. É até difícil mesmo dizer assim, ou fazer uma recomendação, né, o que uma pessoa deveria cursar, né, ou fazer para ter um caminho. Eu acho que é justamente essa riqueza de fazer muitas coisas, de estudar muitas coisas, de ler muitas coisas, de ter um repertório bastante amplo, é que vai dar a ela uma capacidade de lidar com uma área que transita entre o social, entre o cultural, entre o ambiental, o organizacional, né, o mundo corporativo, a comunicação estratégica, nossa, e por aí vai. Então, o marketing, né? Então, você tem muitos elementos e é um pouco difícil. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, perfeito. Para a gente finalizar, você diria que é viável do ponto de vista, digamos, geral, ou seja, cidade, estado, país, mundo. Hoje é viável, então, se trabalhar com cultura, né? É uma possibilidade a se pensar trabalhar com cultura. Eu sou uma guerreira desse campo, né? Eu defendo isso até para os meus alunos. Tem muitos alunos, às vezes, que vêm de origens muito humildes, né? Que estão liberando a situação de vulnerabilidade, que às vezes nos procuram ou que, como eu tenho a sorte de ser muito convidada por outras organizações também para dar aulas gratuitas, e às vezes os projetos são feitos para comunidades que precisam, e é muito bacana trocar essa experiência com eles e poder dizer, olha, é possível, não é fácil, claro, mas é possível viver de cultura, sim, no Brasil e no mundo, né? E eu acho que cada vez mais tem sido possível justamente por conta dessa centralidade que a cultura tem começado a ocupar em outras áreas que ela não tinha esse espaço, né? E esses preconceitos que ela vem perdendo, que o setor vem perdendo, em relação a falar de negócios, em relação a falar de economia da cultura, em relação a falar de venda, em relação, né? Então, eu acho que a gente tem, sim, é possível. Agora, não é fácil, como eu acho que não é fácil em várias outras áreas, né? E dependendo do que a gente quer fazer e do quanto a gente quer fazer, de como a gente quer se colocar, é sempre uma exigência a mais, né? Se você quer ser ali uma pessoa também, né, com um trabalho de excelência, você vai ter que estudar e correr muito atrás. Mas eu acho que tem sido possível, eu acho que eu sou um ótimo exemplo disso, porque eu, de fato, vivo da cultura. Eu não tenho outro emprego, eu não tenho pensão de ex-marido, ou de pai, ou de militar, ou não, nada disso. Não nasci em berço de ouro, não nasci em família rica, herança, nada. Eu realmente vivo e me mantenho há 25 anos trabalhando com a cultura. Agora, trabalho muito também, né, Jair? Trabalho muito, é uma loucura, mas eu acho que é uma loucura muito positiva, muito boa, que nos enriquece muito. A gente vai trazendo esses diversos olhares, né, e a gente vai percebendo com a maturidade também, né, que isso só nos enriqueceu. Que às vezes tem momentos em que a gente fala assim, nossa, eu sou meio doida, né, eu faço tantas coisas, e a gente estuda tantos assuntos e fala de tantos assuntos diferentes, né, e aí tem horas que a gente se questiona para que tanto repertório. Mas quando a gente começa a ver esse repertório sendo aplicado e também podendo ajudar outras pessoas, é muito legal. E aí a gente vê, nossa, faz todo sentido, né? Daniela, obrigado. É um prazer. Imagina, ficava mais 2 horas. Que bom. A gente aprende mais com você, conversando com você, do que a gente contribui. Obrigada, viu? Obrigado. Imagina, um prazer.